Cada manhã é uma porta que se abre, um novo início, uma oportunidade silenciosa para limpar o que pesa, organizar o que se dispersa e despertar a melhor versão de você. Mas a maioria das pessoas começa o dia carregando toxinas físicas, estresse acumulado e pensamentos que nunca escolheu. Sem perceber, começam a partir do caos, não da clareza. Este vídeo é um convite para mudar isso. Aqui você descobrirá ações simples, mas transformadoras, que podem desintoxicar seu corpo e sua mente antes mesmo que o dia comece. São práticas que limpam sua energia, despertam seu foco, acalmam seu sistema nervoso e devolvem ao seu corpo a leveza necessária para avançar. Se você deseja começar suas manhãs com clareza, força interior e uma profunda sensação de bem-estar, fique aqui. O que você está prestes a aprender pode transformar completamente como sua vida se sente desde o momento em que você abre os olhos. Antes de começar, quero que escreva nos comentários esta frase: hoje limpo meu interior, sou estoico. Faça isso com intenção, com presença, como um compromisso consigo mesmo. Ao repeti-la, você permite que sua mente a registre, que seu subconsciente a adote e que seu dia comece com uma direção clara. Essa simples declaração inicia um processo interno de renovação. Uma decisão silenciosa, mas poderosa, de limpar seu corpo, sua mente e sua energia. Escreva agora e deixe que seja o primeiro passo para a sua transformação diária. Ensinamento 1. Compreenda que seu corpo não funciona bem quando você normaliza o desconforto diário. Ouvir os sinais do corpo é um ato profundo de responsabilidade interna. Quando você se acostuma ao cansaço, à dor, à tensão emocional ou à falta de energia, começa a se desconectar do essencial, seu próprio equilíbrio. Cada sensação ignorada é uma mensagem pedindo atenção e quando você ignora repetidamente, esse silêncio se transforma em um peso que cresce sem que perceba. O corpo sempre fala, mas cabe a você decidir se o escuta a tempo ou se espera que ele grite através do desgaste da doença. Os ensinamentos estoicos lembram que viver sem consciência do corpo é viver pela metade. Para eles, cada sensação era uma orientação para recuperar a ordem interior. Insistiam que quem ignora o que sente se perde na confusão externa, enquanto quem observa seu corpo com honestidade encontra direção, equilíbrio e domínio pessoal. Sob essa perspectiva, o corpo não é um obstáculo, mas um aliado silencioso que revela o que ainda precisa ser cuidado. Com o tempo, muitas pessoas começam a normalizar o que não deveria ser normal. A dor de cabeça constante, a insônia recorrente, a inflamação inexplicável, a tristeza que aparece sem aviso, a falta de energia que dura semanas, aceitam tudo como parte da vida, como se o corpo fosse obrigado a suportar pressões ilimitadas. Mas o corpo não protesta para incomodar você, ele protesta para protegê-lo. Cada sintoma é como uma pequena pedra lançada na água. No início, gera quase nenhuma onda, mas se você ignora, as pedras se acumulam e o lago fica turvo. Assim acontece com os hábitos que desgastam lentamente, a má alimentação, o estresse contínuo, as emoções guardadas em silêncio, as horas de sono que nunca se recuperam. Tudo se acumula como poeira invisível. Imagine um quarto limpo recebendo diariamente uma fina camada de pó. No início passa despercebida, mas com o tempo tudo fica coberto. O mesmo ocorre quando você não atende aos sinais pequenos do corpo. Eles se tornam um ruído de fundo ao qual você se acostuma, até que um dia essa acumulação se transforma em um problema maior e evidente. Ouvir os incômodos precoces não é fragilidade, é sabedoria. Reconhecer o cansaço, aceitar a dor,
Prestar atenção ao que não flui como antes é uma forma de honrar a si mesmo. Às vezes o corpo percebe antes da mente aquilo que você precisa mudar. Quando você se permite olhar sem medo e sem julgamento, descobre que quase sempre há um padrão, um motivo, uma causa silenciosa oferecendo a oportunidade de corrigir. Comece observando sensações que você ignora há tempo, a tensão quando se preocupa, o cansaço ao despertar, a pressão no peito, o peso depois de comer, a inquietação que permanece mesmo em momentos de calma. Observe com honestidade, como quem ouve o vento antes da tempestade. Faça pequenos ajustes. Descanse melhor. Hidrate-se, reduza excessos que esgotam você. Respire com mais consciência. Libere emoções que pesam. Se um incômodo se repete, não o ignore. Investigue, compreenda, procure orientação se necessário. O corpo avisa para que você possa agir, não para castigá-lo. Agradecer esses sinais também transforma sua relação consigo mesmo. A gratidão torna você mais atento e disciplinado no autocuidado. Com o tempo, você aprenderá a interpretar seu corpo com clareza. Perceberá mudanças antes que se tornem crises. Sentirá uma conexão mais honesta consigo, uma consciência desperta que o guia com suavidade. Mover-se-á com mais intenção, calma e domínio emocional, e descobrirá que ouvir o corpo não apenas previne o desgaste silencioso, mas também devolve energia, serenidade e a certeza de que está construindo uma vida mais equilibrada. Quando você atende ao que sente, torna-se mais consciente, mais forte e mais livre. Aqui começa o verdadeiro cuidado, na atenção constante e na presença amorosa consigo mesmo. Ensinamento 2. Compreenda que sua mente é um jardim que você decide cultivar todos os dias. Sua mente funciona como um jardim vivo, um espaço silencioso, onde cada pensamento que você permite permanecer se torna uma semente que germina, amadurece e acaba influenciando tudo o que você faz. Aquilo que você rega floresce e aquilo que descuida se enche de ervas daninhas. Essa verdade interna se manifesta na forma como respira, em como enfrenta um desafio, na energia com que desperta cada manhã. Sua vida externa é sempre um reflexo daquilo que você tem cultivado continuamente, às vezes sem perceber. Por isso, compreender seu mundo interno não é luxo nem questão filosófica, é necessidade para viver com clareza, propósito e equilíbrio. Os ensinamentos estoicos afirmam que a qualidade da sua existência nasce da qualidade dos seus pensamentos. Eles lembravam que cultivar a mente é um ato de autodisciplina, um exercício diário no qual você decide o que conservar e o que deixar ir, o que fortalece sua serenidade e o que enfraquece seu espírito. Nessa visão, a mente não é um espaço desordenado onde tudo tem direito de crescer, mas um campo que deve ser cuidado com atenção, disciplina e profunda intenção de construir um interior sólido. Cada pensamento funciona como uma semente. Aquilo que você repete dentro de si com frequência cria raízes, expandindo-se lentamente até formar seu estado emocional e suas decisões. Se uma pessoa diz a si mesma todos os dias que não é suficiente, que não tem o necessário ou que o mundo é pesado demais, essa semente cresce e se transforma em uma sombra acompanhando cada passo. Mesmo sem querer, passa a tomar decisões a partir da insegurança, do medo ou da dúvida. Em contrapartida, quando cultiva pensamentos fortalecedores, como posso aprender, mereço calma, sou capaz de avançar, essas raízes criam um solo firme onde a vida pode se reconstruir repetidamente. O invisível se torna visível. O que hoje você pensa em silêncio, amanhã aparece no tom da sua voz, na postura, na forma como responde a uma dificuldade. A mente cria o terreno sobre o qual você caminha e por isso é tão importante observá-la com honestidade.
É fácil permitir que pensamentos automáticos repetidos por anos ocupem o mesmo espaço. É fácil acreditar que não pode mudá-los como se fossem parte fixa da sua identidade. Mas um jardim nunca está terminado, sempre pode ser limpo, regado, renovado e assim também sua mente. Para aplicar esse princípio, comece observando seus pensamentos sem lutar contra eles. Veja-os como sementes que você deixou cair, algumas por hábito, outras por medo, algumas herdadas de experiências que já não fazem parte da sua vida. Quando perceber uma ideia que diminui sua força, substitua por outra que lhe dê direção, mesmo que no início não pareça real. As sementes levam tempo para germinar, mas se você insiste, a raiz se firma. Repita pensamentos que fortaleçam sua calma e sua clareza e proteja-os de ambientes, conversas e pessoas que plantam dúvida ou medo. Aquilo que você ouve e aquilo que você diz também pode se tornar semente. Se fizer esse trabalho com constância, começará a perceber que dentro de si surge um jardim diferente. A erva daninha da dúvida já não cresce sem controle. As emoções que antes o dominavam já não florescem. Surge uma mente mais clara, mais organizada, mais serena, um espaço interno onde seus pensamentos o impulsionam em vez de travá-lo, onde suas emoções são compreensíveis e suas decisões nascem de um lugar firme e consciente. Assim, pouco a pouco você se tornará o cuidador paciente do seu próprio jardim mental. Descobrirá que disciplina não é dureza, mas amor interno, que clareza não é força bruta, mas ordem, e que serenidade não é ausência de ruído, mas a capacidade de escolher o que merece crescer dentro de você. E compreenderá que toda transformação profunda começa ali, nesse terreno sagrado onde se decide quem você é e quem ainda pode se tornar. Ensinamento 3. Libere seu corpo da inflamação, reduzindo o açúcar e os alimentos processados. Seu corpo é um espaço sagrado que trabalha sem descanso para mantê-lo vivo, equilibrado e lúcido. Mas quando você o carrega diariamente com açúcar, bebidas industrializadas e alimentos feitos mais para o sabor do que para a saúde, começa a alterar silenciosamente a harmonia interna com a qual fomos criados. O açúcar e os ultraprocessados atuam como pequenas interrupções constantes que impedem seus órgãos de limpar, filtrar e renovar seu interior naturalmente. São como uma fumaça suave que não mata imediatamente, mas obscurece aos poucos a clareza da sua vitalidade. Aquilo que você consome sem perceber no início se torna a base da sua energia, do seu estado emocional e do funcionamento de cada célula. Na visão estoica, disciplina não é sacrifício, é liberdade. Eles diziam que governar a si mesmo é a forma mais elevada de respeito, e isso inclui aquilo que você decide colocar no seu corpo. O alimento não apenas nutre, ele molda seu caráter, sua força e seu foco. Escolher conscientemente o que consome não é uma obrigação imposta, mas um ato profundo de autocontrole que honra sua saúde e fortalece sua mente. A disciplina externa se transforma em serenidade interna. Quando você consome açúcar repetidamente e alimentos cheios de aditivos, os órgãos responsáveis pela limpeza começam a trabalhar sob um peso desnecessário. O fígado, os rins, a pele e até o sistema digestivo perdem a capacidade de filtrar toxinas, como um rio que se enche de lixo até que sua corrente deixa de fluir com força. Os óleos hidrogenados, conservantes, corantes e adoçantes artificiais se acumulam no organismo, criando uma inflamação leve, mas constante e quase imperceptível, que se espalha ao longo dos meses como um pequeno fogo que nunca se apaga.
Com o tempo, essa inflamação se manifesta de forma silenciosa: digestões difíceis, cansaço que não desaparece, pele opaca, inchaço, dificuldade de concentração ou até mudanças no estado emocional. É como se o corpo tentasse falar com você em voz baixa, esperando que reconheça que não pode continuar carregando mais. E quando finalmente decide reduzir esses produtos e escolher alimentos reais, algo dentro de você começa a respirar. Sua energia clareia, sua mente se ilumina, seu organismo recorda como funcionar como foi projetado. Para iniciar esse caminho de forma simples, observe o que você bebe todos os dias. Muitas vezes, não é a comida mais evidente, mas os líquidos cheios de açúcar que mais prejudicam seu equilíbrio. Substituí-los por água ou infusões é como abrir uma janela em um quarto abafado. Depois, aos poucos, afaste os produtos embalados que oferecem rapidez, mas não nutrição. Preencha seu prato com alimentos frescos, vivos, que não precisam de etiquetas para explicar o que são. Permita que sua cozinha seja um espaço de simplicidade, grelhados, vapor, forno, métodos tranquilos que respeitam o essencial. Quando escolhe alimentos da estação, seu corpo recebe o que realmente precisa: nutrientes, energia real, vida. Cada mudança, por menor que seja, é um gesto de autocuidado que o corpo reconhece imediatamente. Quanto mais consistente você for, mais perceberá sua energia subir, sua digestão se tornar leve, sua mente mais clara e seu corpo eliminando toxinas com mais facilidade. Esse processo não é uma luta contra o prazer, é um retorno ao equilíbrio. Cada decisão consciente é uma semente de bem-estar plantada em seu interior. E quando cultiva essa disciplina suave, mas firme, começa a sentir uma força tranquila que acompanha o dia. Uma força que nasce do respeito por si mesmo, da clareza que você escolhe e da serenidade que constrói em silêncio. Ao cuidar do que consome, você cuida de toda a sua vida. Dá a si mesmo permissão para curar, para recuperar energia, para viver a partir de um corpo que flui, não que resiste. E assim descobre que a verdadeira liberdade começa naquilo que decide alimentar sua saúde, sua mente e seu espírito. Ensinamento 4. Fortaleça seu intestino com probióticos e prebióticos para recuperar o equilíbrio interno. Seu intestino é um dos guardiões silenciosos da sua saúde. Uma fronteira interna onde se decide grande parte do seu bem-estar físico e emocional. Ali habita um equilíbrio delicado, uma comunidade de micro-organismos que trabalha dia e noite para ajudá-lo a digerir, depurar e sustentar sua energia. Quando esse ecossistema está em harmonia, seu corpo elimina toxinas com mais facilidade, sua mente se sente mais leve e sua energia flui naturalmente. Mas quando esse equilíbrio se rompe, tudo dentro de você começa a parecer mais pesado, lento e confuso. Cuidar do intestino é cuidar da sua clareza, do seu ânimo e da sua capacidade de viver com presença. Sob a ótica estoica, a ordem interna é o fundamento da verdadeira serenidade. Eles compreendiam que a lucidez mental não nasce de um milagre, nasce de um corpo em equilíbrio, capaz de funcionar sem interferências. Um intestino saudável se torna base sólida para a estabilidade emocional, porque quando seu interior está em desordem, a mente perde foco, a paciência diminui e a visão se turva. A harmonia do corpo alimenta a harmonia do espírito. Muitos fatores da vida moderna prejudicam a flora intestinal. Medicamentos que alteram a microbiota, antibióticos usados sem necessidade, alimentos excessivamente processados, adoçantes artificiais que enganam o corpo e acabam enfraquecendo aquilo que tentam substituir. Quando esses elementos se acumulam, a digestão se torna lenta, a inflamação aumenta e a energia começa a se dispersar,
como se o guardião interno perdesse suas ferramentas e a desordem começasse a se espalhar sem ser percebida imediatamente. A saúde intestinal está profundamente ligada à imunidade, à depuração e até ao seu estado emocional. O que acontece no intestino raramente fica ali. Reflete-se no seu humor, na sua pele, na sua capacidade de concentração e na sua sensação geral de bem-estar. Os probióticos fornecem bactérias benéficas, pequenas aliadas que ajudam a reconstruir o equilíbrio perdido. Mas elas não sobrevivem sozinhas, precisam de alimento, precisam que você lhes forneça o ambiente adequado para prosperar. Aí entram os prebióticos, fibras naturais que nutrem essa flora interna e fortalecem o ecossistema. Juntos, criam uma rede resistente que protege o intestino, reduz a inflamação e melhora a absorção de nutrientes. Assim como uma floresta se mantém viva graças à interação entre árvores, solo e raízes, seu intestino se fortalece quando cuida de cada elemento desse ecossistema. Para harmonizar esse espaço interno, permita que sua alimentação seja uma forma de auto-observação. Inclua alimentos fermentados que tragam vida ao organismo, como iogurte natural, kefir ou chucrute. Acrescente prebióticos naturais presentes no alho, cebola, aspargos ou em algumas frutas, que atuam como alimento para a flora benéfica. Evite adoçantes artificiais que alteram a microbiota e observe como seu corpo reage quando os reduz. Seja consciente no uso de medicamentos e antibióticos, evitando o desnecessário para não enfraquecer seu equilíbrio interno. Aumente a presença de fibras no seu dia a dia, permitindo que vegetais frescos se tornem uma forma de limpar e nutrir ao mesmo tempo. Cada uma dessas decisões é um ato de cuidado, uma maneira de devolver força ao guardião que o sustenta por dentro. Com o tempo, um impacto profundo começa a surgir. Você sentirá sua digestão mais leve, como se finalmente seu corpo lembrasse como funcionar no próprio ritmo. A inflamação diminui, a energia se torna mais constante e sua mente se clareia. O sistema imunológico recupera força, como um soldado que volta a se levantar após um longo cansaço. Seu interior se organiza e essa ordem começa a refletir-se na forma como você pensa, sente e responde à vida. Cuidar do intestino é um ato de disciplina suave, uma decisão consciente de viver a partir da clareza, não do caos. É um lembrete de que o que acontece dentro de você determina como percebe o mundo. Quando fortalece esse equilíbrio interno, desperta uma serenidade nova, uma energia mais limpa e uma mente mais firme, e descobre que a verdadeira clareza sempre nasce de dentro, nesse espaço silencioso onde corpo e mente aprendem a caminhar juntos. Ensinamento 5. Use o jejum intermitente para permitir que seu corpo se repare e se limpe. O jejum é um lembrete silencioso da inteligência natural do corpo, um espaço de pausa onde seu organismo desperta processos profundos de limpeza e renovação. Quando você deixa de comer por um período definido, não está castigando seu corpo nem privando-o de algo essencial. Você está permitindo que ele se reorganize por dentro, libere resíduos acumulados entre dias de excesso e recupere uma energia mais pura. Nesses momentos de quietude digestiva, o corpo ativa mecanismos que não funcionam enquanto está ocupado processando alimentos. Então, como um rio que volta a correr livre depois que os entulhos são removidos, tudo dentro de você flui com uma clareza nova. Os antigos sabiam que o autocontrole era uma porta para a liberdade interior. Para eles, não dominar os impulsos era viver acorrentado ao imediato, ao superficial, ao que gera ruído. O jejum, sob essa perspectiva, não é apenas uma prática física. É um treinamento mental,
É um ato de disciplina serena que ensina você a resistir à urgência, a governar-se, a compreender que não precisa responder a cada desejo imediato. Quando escolhe não comer por um tempo, escolhe fortalecer-se. E essa força, embora comece no corpo, termina refletindo-se na mente, no caráter e na capacidade de manter-se firme quando a vida exige clareza. Ao entrar em jejum, o corpo ativa o complexo motor migratório, uma espécie de varredura natural que limpa o intestino e elimina resíduos acumulados no caminho. Esse processo só funciona quando você não está comendo. Por isso, muitas pessoas sentem melhora na digestão quando integram o jejum à rotina. Também se ativa a autofagia, um mecanismo em que as células identificam e destroem substâncias danosas, proteínas defeituosas e resíduos acumulados. É como se cada célula arrumasse seu próprio espaço de trabalho, descartando o que não serve para criar espaço para o novo. Esse tipo de limpeza interna não é visível, mas se sente na energia, na pele e na mente. Durante o jejum, o corpo começa a usar cetonas como fonte de energia. Elas são mais limpas do que a glicose e produzem menos resíduos metabólicos. Por isso, muitas pessoas experimentam clareza mental, leveza, foco e uma sensação de ordem interior. Entre 16 e 20 horas de jejum, o corpo entra em um estado em que a inflamação começa a diminuir naturalmente. A digestão descansa, os órgãos se recuperam e a eliminação de toxinas se torna mais eficiente. O jejum bem aplicado é uma forma simples e poderosa de dar ao corpo o tempo necessário para se curar. Integrá-lo à vida cotidiana não requer extremismo, mas consciência. Você pode começar permitindo que suas noites sejam mais longas e suas manhãs mais leves, evitando comer tarde e deixando que o corpo desperte sem pressa. A hidratação se torna sua aliada, um lembrete suave de que seu corpo continua trabalhando mesmo quando você não come. Rompa o jejum com alimentos simples, naturais e nutritivos. Fazer isso com açúcar ou farinhas refinadas apenas devolve o corpo ao ciclo que você tenta romper. Um jejum mensal um pouco mais longo, se sua saúde permitir, pode tornar-se uma espécie de reinício profundo, um gesto de respeito ao seu organismo. Com o tempo, você notará que o corpo começa a eliminar resíduos com mais facilidade, a inflamação diminui, a mente se torna mais clara e a energia deixa de oscilar tão bruscamente. Sentirá uma leveza interna que não vem de comer menos, mas de funcionar melhor. O jejum ensina você a ouvir seu corpo, a distinguir entre desejo e necessidade, a descobrir que a força nem sempre nasce do esforço, mas às vezes da quietude. E quando integra tudo isso à sua vida, algo dentro de você muda. Descobre que é capaz de sustentar-se, governar-se e direcionar sua energia para o essencial. Recupera a serenidade que se esconde atrás de cada impulso controlado e compreende que o jejum, mais do que prática física, é um convite para ordenar-se por dentro, caminhar com mais clareza e viver com uma disciplina que não oprime, mas liberta. Ensinamento 6. Consuma alimentos ricos em enxofre para apoiar a limpeza profunda do corpo. O corpo possui uma inteligência silenciosa que trabalha sem descanso para protegê-lo, purificá-lo e sustentar sua energia. Dentro dessa complexa rede de processos internos, o enxofre desempenha um papel essencial, embora raramente se fale sobre ele. Esse mineral atua como uma centelha que desperta e fortalece os mecanismos naturais de desintoxicação, especialmente aqueles que dependem do fígado. Quando está presente em quantidades adequadas, ajuda a expulsar metais pesados, neutralizar substâncias nocivas e reforçar as barreiras que mantêm seu organismo em equilíbrio.
É como um guardião interno que sustenta a pureza do corpo em lugares que você não vê, mas cujos efeitos pode sentir. A visão estoica lembra que a verdadeira força começa nas bases. Eles falavam sobre construir de dentro para fora, fortalecer as raízes antes de tentar elevar-se. Dentro dessa lógica, cuidar dos processos internos do corpo é um ato de sabedoria. Não se trata apenas de reagir quando surge um problema, mas de cultivar uma base sólida que permita enfrentar o mundo com clareza, estabilidade e energia. Assim como a mente precisa de disciplina para manter a serenidade, o corpo precisa de apoio para realizar sua função purificadora. O enxofre, nesse sentido, torna-se um aliado natural que reforça essa base e ajuda a sustentar uma vida mais ordenada desde dentro. Grande parte do funcionamento do fígado depende de substâncias que permitem neutralizar toxinas antes que danifiquem suas células. Uma das mais importantes é a glutationa, um antioxidante que age como um escudo protetor diante dos resíduos que você respira, consome ou recebe do ambiente. O enxofre estimula a produção desse antioxidante essencial e fortalece os tecidos envolvidos na depuração do organismo. Quando o corpo obtém enxofre suficiente, melhora sua capacidade de eliminar metais pesados que podem se acumular com o tempo na água, em certos alimentos e até no ar que você respira. Vegetais como brócolis, cebola, alho, couve-flor e repolhos contêm enxofre em formas que o organismo absorve facilmente. Ovos e frutos do mar também são fontes importantes e acessíveis. Ao integrá-los à sua alimentação diária, você nutre seus processos internos sem esforço, assim como um jardineiro alimenta um solo fértil para que todo o resto cresça com força. O corpo agradece esses pequenos atos de cuidado, equilibra-se, reduz a inflamação e retoma seu funcionamento natural com mais fluidez. Você pode começar introduzindo esses vegetais de forma suave, combinando-os com suas refeições habituais, permitindo que sua presença se torne constante. Um pouco de alho ou cebola crus podem trazer benefícios imediatos, desde que consumidos com moderação. Ovos de boa qualidade e frutos do mar ampliam esse aporte de enxofre sem necessidade de recorrer a suplementos, embora eles possam ser úteis em casos específicos. O importante é cultivar uma relação consciente com sua alimentação, lembrando que cada escolha contribui para a forma como seu corpo se limpa, se renova e se fortalece. Com o passar dos dias, você perceberá mudanças sutis e profundas. O corpo começa a se sentir mais leve, como se tivesse soltado uma carga interna. A digestão se torna mais fluida e o fígado trabalha com maior eficiência. A inflamação diminui, a energia se estabiliza e a mente recupera parte da clareza antes ofuscada pelo cansaço acumulado. Quando toxinas profundas começam a sair, surge uma sensação de renovação, um lembrete de que o corpo sabe se curar quando recebe o que precisa. Cuidar dos processos internos não é superficial, é uma forma de honrar a vida que o sustenta. Cada alimento escolhido com intenção torna-se uma mensagem de disciplina silenciosa, respeito por si mesmo e compromisso com a clareza e a serenidade. Fortalecer seu organismo por dentro permite caminhar com mais leveza, pensar com mais profundidade e viver com mais presença. E você descobre pouco a pouco que a verdadeira força não está na dureza exterior, mas no equilíbrio interno que constrói dia após dia. Ensinamento 7. Cuide da sua pele e do seu ambiente usando produtos naturais e livres de tóxicos. A pele é muito mais do que uma superfície que reveste o corpo. Ela é uma ponte silenciosa entre o mundo exterior e seu mundo interior. Todos os dias, ela recebe luz, temperatura, emoções, atritos e também substâncias que podem se transformar em aliadas ou inimigas do seu bem-estar. O que você aplica sobre ela não desaparece,
Muitas vezes entra em você, viaja pela sua corrente sanguínea, influencia seus órgãos e altera seu equilíbrio. Por isso, compreender que a pele absorve e comunica é um passo essencial para uma vida mais consciente. Cuidá-la não é algo superficial, é uma forma de proteger sua saúde de fora para dentro, permitindo que seu corpo respire com liberdade e que sua energia circule sem pesos desnecessários. A filosofia estoica convida a viver com coerência, reconhecendo que tudo o que você permite entrar em sua vida influencia seu estado interno. Essa coerência não se limita aos pensamentos nem às emoções. Também inclui aquilo que usa sobre seu corpo. Os produtos que aplica diariamente fazem parte do seu ambiente imediato, e esse ambiente tem poder para construir ou desgastar. Cuidá-lo é um ato de respeito consigo mesmo, um lembrete de que seu bem-estar se constrói nos detalhes escolhidos com atenção. Muitas vezes, sabonetes, cremes, desodorantes, perfumes e detergentes contêm químicos que alteram mais do que ajudam. Fragrâncias artificiais, corantes, irritantes, conservantes e substâncias tóxicas penetram na pele sem que você perceba e permanecem circulando internamente como um ruído que o corpo precisa processar. Quando essa carga se acumula, a pele se torna mais sensível, surgem irritações, alergias ou ressecamento, e seus órgãos depuradores trabalham mais do que deveriam para eliminar aquilo que nunca deveria ter entrado. A pele deixa de respirar naturalmente e perde parte de sua capacidade de expulsar impurezas, criando um ciclo que afeta tanto sua aparência quanto sua energia. Escolher produtos naturais ou ecológicos não é moda, é liberar seu corpo de um esforço desnecessário. Ao reduzir o contato com químicos agressivos, você permite que sua pele retome sua função natural de proteção e eliminação. Ingredientes simples e seguros, provenientes de fontes limpas, respeitam a estrutura da pele e cooperam com ela, em vez de atrapalhá-la. É como abrir as janelas de um quarto fechado por muito tempo. O ar se renova, a luz entra e tudo se sente mais leve. Essa mudança começa revisando calmamente o que você usa todos os dias. Você pode substituir seus produtos habituais por versões ecológicas mais limpas, feitas com ingredientes que seu corpo reconhece. Evitar fragrâncias artificiais é um passo enorme, pois elas geralmente são misturas químicas que geram irritação e inflamação silenciosa. Ao ler um rótulo, busque o simples, o claro, o que não exige um dicionário para entender. O complexo quase nunca é necessário. Até mesmo o detergente que você usa para lavar suas roupas importa, porque o que permanece nos tecidos ficará em contato constante com sua pele. Escolher opções hipoalergênicas reduz essa carga invisível que você carrega sem perceber. Com o tempo, os efeitos se tornam visíveis, a pele se sente mais viva, como se recuperasse seu ritmo natural. As irritações diminuem, o vermelhão desaparece, a textura melhora, mas além do visível, há uma mudança mais profunda. Seu corpo recebe menos toxinas, seus órgãos descansam mais e sua energia se torna mais estável e limpa. Você se sente mais leve, mais claro, mais em harmonia com seu espaço interno. Cuidar do que aplica sobre sua pele é um convite para observar-se com atenção. É compreender que seu bem-estar não depende apenas do que você come ou pensa, mas também do que permite tocar seu corpo. É um gesto de amor próprio, disciplina suave e coerência entre o que diz que quer e o que realmente faz para alcançá-lo. Quando vive a partir dessa coerência, sua serenidade cresce, e você descobre que o verdadeiro equilíbrio começa nos pequenos atos de consciência acumulados dia após dia, até que sua vida inteira se torne reflexo de clareza, ordem e presença. Ensinamento 8.
Limpe sua mente reduzindo o excesso de informação que a satura sem que você perceba. Sua mente é um espaço sagrado, um território onde se constroem suas decisões, sua paz e sua maneira de interpretar o mundo. Entretanto, na vida moderna, esse espaço se enche com muita facilidade de ruído, distrações e estímulos que entram sem permissão e permanecem ocupando um lugar que não lhes pertence. Não é falta de capacidade, força intelectual ou clareza, é exposição constante à informação inútil que obscurece sua visão interna. A mente não se bloqueia por falta de potencial, mas pela saturação que ocorre quando você não seleciona o que permite entrar. Filtrar esse fluxo é o primeiro ato de autocuidado mental, a chave que abre a porta para um foco mais limpo, uma serenidade mais profunda e uma vida interior mais ordenada. A filosofia estoica ensinava que a calma ou a tormenta de uma pessoa dependem daquilo que ela deixa penetrar em sua mente. O sábio não se expõe a qualquer pensamento, opinião ou estímulo, ele seleciona com intenção, firmeza e consciência de que o que alimenta sua mente acaba moldando seu caráter e seu destino. Esse ensinamento continua profundamente atual. O que você consome mentalmente torna-se parte de você, assim como o que você come se torna parte do corpo. Se permite que entrem toxinas mentais, não pode esperar viver com clareza. Se escolhe alimento mental limpo, sua serenidade se fortalece. Vivemos cercados por notícias que apelam ao medo, redes sociais que convidam à comparação, opiniões que nada acrescentam e estímulos que disputam sua atenção sem lhe oferecer nada em troca. Às vezes parece que estar informado significa expor-se a tudo, mas grande parte dessa informação não nutre, apenas satura. A mente, como um copo, se enche e quando se enche de ruído, perde capacidade de se concentrar. Ela se dispersa com facilidade, cansa-se sem razão aparente e acaba presa em um esgotamento invisível, difícil de reconhecer. Não é falta de inteligência, é excesso de ruído, excesso de estímulo, excesso de carga mental que não traz clareza nem direção. Quando começa a filtrar o que consome, algo dentro de você começa a se organizar. Não se trata de isolar-se do mundo, mas de recuperar seu espaço interior. Assim como escolhe com cuidado o que come, porque sabe que afetará seu corpo, você pode aprender a escolher o que entra em sua mente, porque afetará sua calma, sua energia e seu foco. Reduzir a exposição a conteúdo negativo não é ignorância, é proteção. Deixar de ver opiniões superficiais não é indiferença, é disciplina. Substituir horas de navegação sem propósito por leitura ou aprendizado real não é sacrifício, é crescimento. Você pode começar silenciando notificações que interrompem sua atenção sem necessidade. Esse pequeno ato libera mais espaço mental do que imagina. Pode também reconhecer que tipo de conteúdo o desgasta e afastar-se dele. A mente agradece quando você a limpa, quando lhe devolve silêncio, ordem e respiro. Substituir o ruído por conhecimento, arte, reflexão ou práticas que fortaleçam seu interior se torna uma forma de reencontro consigo mesmo. Com o tempo, você perceberá que o conteúdo que consome molda a qualidade de seus dias mais do que qualquer evento externo. Ao cercar-se de informação que o forma e não que o confunde, sua mente recupera sua força natural. O pensamento torna-se mais leve, profundo e preciso. As decisões deixam de ser pesadas e a energia volta a fluir sem obstáculos. Aquilo que antes parecia uma nuvem constante começa a se dissipar, revelando uma clareza que sempre esteve ali, esperando ser libertada da saturação. E nesse estado mais limpo, mais silencioso e mais consciente, você descobre algo essencial. Sua mente sempre teve a capacidade de se concentrar, compreender e avançar. Ela só precisava de espaço.
Precisava que você parasse de preenchê-la com ruído para permitir que brilhasse. Quando escolhe com intenção o que consome, escolhe também o tipo de vida que deseja construir. E é nessa escolha que nasce sua verdadeira disciplina interior, sua paz e sua serenidade. Ensinamento 9. Liberte-se da comparação constante e volte a viver o seu próprio caminho. Comparar-se com os outros é uma das formas mais silenciosas e dolorosas de afastar-se de si mesmo. Não destrói sua paz de imediato, mas a desgasta pouco a pouco, como uma gota que cai sempre no mesmo lugar até abrir um sulco profundo. Quando você permite que seu olhar se desvie para a vida alheia, perde contato com seu próprio ritmo, com seu próprio processo, com esse caminho íntimo que só você pode percorrer. A comparação parece inofensiva, mas rouba espaço dentro de você. Espaço para crescer, para ouvir-se, para reconhecer-se. Em vez de impulsionar, ela aprisiona. Em vez de dar direção, dispersa. Recuperar seu foco começa quando decide parar de olhar para fora e volta a olhar para dentro. A filosofia estoica ensina que o ser humano deve medir-se apenas por aquilo que está sob seu controle. E nada está mais verdadeiramente sob seu controle do que seu próprio progresso. Olhar para a vida dos outros é entrar em um terreno que você jamais compreenderá por completo. É julgar à distância, comparar desde a ignorância e sofrer por algo que não lhe pertence. O sábio examina a si mesmo, observa seu caminho, reconhece seus avanços e suas limitações sem colocá-los na balança com a vida alheia. Quando faz isso, recupera seu centro, sua clareza e seu poder pessoal. A comparação é uma armadilha silenciosa. Você observa corpos, conquistas, relações, posses, sorrisos e, sem perceber, começa a criar histórias falsas na sua mente. Histórias onde você sempre está atrás, sempre é menos, sempre falta algo para estar à altura. Você vê os resultados dos outros, mas não vê as noites de dúvida, o cansaço, as renúncias, os erros nem o custo emocional que não aparece em nenhuma imagem. Você vê apenas um fragmento superficial da vida alheia e o toma como verdade completa, permitindo que sua mente o use contra você. Assim nasce a sensação de estar atrasado, de não ser suficiente, de não estar onde deveria. Mas quando para e se observa com honestidade, descobre que cada vida tem seu próprio tempo e que o seu é tão válido quanto o de qualquer outro. Parar de se comparar é um ato profundo de liberdade. É escolher respirar sem sentir o peso de expectativas que não são suas. É lembrar que seus passos não precisam coincidir com os de ninguém. É voltar a ouvir o que realmente quer, o que realmente precisa, o que verdadeiramente o move. É voltar a você. Você pode começar afastando-se daquilo que alimenta a comparação. Reduzir o tempo que passa observando vidas alheias devolve espaço mental para criar a sua própria. Lembrar-se de que você não conhece a história completa do outro protege do auto-engano. Escrever suas próprias metas, sem copiá-las de ninguém, ajuda a caminhar com direção e autenticidade. Agradecer seus avanços, por menores que pareçam, fortalece sua autoestima e lembra você de que cada passo conta. E cada vez que se perceber comparando-se, pode perguntar com calma: o que eu realmente quero? Essa pergunta devolve você ao presente, ao seu caminho, a você. Quando pratica esse retorno constante ao seu próprio centro, algo dentro de você começa a se reorganizar. Você sente mais paz, mais estabilidade emocional, mais força para avançar no seu ritmo. O ruído externo perde poder, a pressão desaparece. O medo de não estar à altura se transforma em clareza para reconhecer qual altura você realmente deseja alcançar, se é que deseja. E você descobre que avançar não é correr mais rápido do que os outros, é caminhar conscientemente na direção do que o faz crescer.
Ao parar de se comparar, você recupera a serenidade que sempre esteve ali, escondida sob a sombra das expectativas externas. Recupera sua identidade, seu valor, sua liberdade e então, pela primeira vez em muito tempo, pode olhar para a sua vida não como uma corrida, mas como um caminho único, profundo e verdadeiramente seu. Ensinamento 10. Mude seu diálogo interno e transforme a voz que o sabota em uma voz que o impulsiona. A forma como você fala consigo mesmo cria a estrutura invisível da sua vida. Cada pensamento, cada frase interna, cada interpretação silenciosa que faz de si, termina moldando suas emoções, seu comportamento e sua maneira de estar no mundo. Nem sempre você percebe, mas sua voz interna está presente em tudo, quando acorda, quando erra, quando sonha, quando tenta algo novo. Se essa voz é dura, crítica e punitiva, sua vida se torna pesada, como se você caminhasse carregando um peso que ninguém mais vê. Mas se essa voz é clara, respeitosa e firme, seu interior se ordena, seu passo fica mais leve e seu futuro começa a se abrir com mais possibilidades. Não se trata de repetir frases vazias. Trata-se de reconhecer que aquilo que você diz a si mesmo é uma força real que direciona seu caminho. Os antigos sabiam que devemos ser guardiões da mente, atentos ao que entra e ao que permanece. A voz interna não é um simples murmúrio, é uma ferramenta poderosa que pode construir serenidade ou gerar tormentas. Eles ensinavam que a clareza nasce de observar seus pensamentos com honestidade, sem deixar que qualquer ideia se transforme automaticamente em verdade. Assim, a mente torna-se aliada, não inimiga. Muitas pessoas vivem lutando contra sua própria voz, sem perceber que a batalha acontece em palavras que nunca foram ditas em voz alta. Muitas vezes você fala consigo mesmo a partir do medo, de feridas antigas ou de expectativas que nem são suas. Diz frases como, não presto, vou falhar, não sou suficiente, sempre estrago tudo. E por mais pequenas que pareçam, repetidas dia após dia, transformam-se numa identidade falsa que limita você, como se estivesse preso dentro de um quarto cujas paredes você mesmo construiu. Mas essa voz não é verdade. É hábito, é padrão mental repetido durante anos, reforçado por emoções intensas, dúvidas e pela tentativa de se proteger do fracasso. Porém, essa proteção acaba ferindo mais do que qualquer erro real. A boa notícia é que essa voz pode mudar. Você não está condenado a viver com um discurso interno que o diminui. Quando começa a questionar seus pensamentos negativos, quando para e pergunta se o que diz é verdade ou apenas medo, algo dentro de você começa a mover-se. Quando substitui frases destrutivas por afirmações firmes e realistas, não fantasiosas, mas equilibradas, sua mente começa a se reprogramar. Não se trata de mentir para si, trata-se de dirigir-se com respeito, como falaria com alguém que ama. A lógica e a compaixão podem coexistir no seu diálogo interno e juntas criam uma nova maneira de relacionar-se consigo mesmo. Imagine como sua vida mudaria se a voz na sua mente fosse um guia, não um juiz. Se, em vez de castigá-lo por seus erros, recordasse que você pode aprender. Se, em vez de repetir que você não é capaz, lembrasse das coisas que já superou. Essa mudança ocorre pouco a pouco quando decide observar seus pensamentos com mais clareza. Você pode escrevê-los para reconhecê-los, pode parar para perguntar se o que pensa é real ou apenas uma reação automática. Pode escolher frases que sustentem você, e não que o afundem. Pode recordar seus pequenos avanços, reconhecendo que o crescimento sempre começa com uma palavra interna que o impulsiona. A voz interior é como uma corrente que conduz.
pode arrastá-lo para a autodestruição ou guiá-lo para uma vida mais consciente. Treiná-la é um ato de disciplina emocional. A cada pensamento que escolhe, a cada frase que corrige, você vai construindo uma mente mais estável e confiante. E quando muda seu diálogo interno, muda também sua energia, sua postura, suas decisões e sua capacidade de avançar. Ao transformar sua voz, você recupera seu poder, abandona o autossabotagem e caminha com mais clareza. Sente mais confiança em seus passos, mais força para enfrentar desafios e mais serenidade por dentro. E descobre, com o tempo, que sempre esteve em suas mãos a possibilidade de falar consigo com dignidade, firmeza e amor, porque sua voz interna pode ser sua prisão ou sua liberdade. E você é quem decide qual delas será. Ensinamento 11. Solte o ressentimento e recupere a energia que perdeu no passado. Guardar ressentimento é carregar um peso que ninguém mais leva. Um peso que se instala no peito e o acompanha em silêncio, roubando energia, clareza e tranquilidade. Às vezes você acredita que apegar-se à dor o protege, ou que manter a ferida viva faz justiça, mas na verdade apenas prolonga seu sofrimento. O ressentimento não pune quem o feriu, pune você. Mantém você preso a um passado que já não existe, repetindo cenas que desgastam seu espírito. Perdoar não significa esquecer nem justificar. Perdoar é libertar-se. É dizer ao coração que ele já não precisa sustentar aquilo que o impede de avançar. É uma escolha de paz, não de submissão ao dano. A visão estoica ensina que o passado perde poder quando deixamos de revivê-lo. Os fatos já aconteceram, as palavras já foram ditas, as feridas já se abriram. O que permanece vivo é sua decisão de seguir carregando o que passou ou deixá-lo ir. Eles sabiam que a liberdade interior nasce quando você escolhe não permitir que lembranças antigas governem seu presente. E embora esse ato pareça simples, exige coragem, exige enfrentar sua própria mente que às vezes insiste em retornar às mesmas cenas repetidamente. O ressentimento pesa porque se alimenta de pensamentos circulares. Você retorna mentalmente ao mesmo instante, analisa cada detalhe, tenta mudar o que já aconteceu, imagina respostas que nunca deu, cenários que nunca ocorreram. Esse processo interno consome energia emocional e turva seu pensamento. Viver a partir da raiva drena você, inquieta, desgasta e gera um cansaço que o sono não resolve. Reviver uma ferida não liberta, aprisiona, transformando você em prisioneiro de uma história que pode ter sido real, mas que não deve seguir governando sua vida. Perdoar, ao contrário, é um ato de clareza. Não é rendição nem fraqueza, é força. É reconhecer que a ferida existe, mas que você não permitirá que ela continue dirigindo seus passos. É dizer a si mesmo que seu bem-estar importa mais do que uma batalha interna que nunca será vencida. Perdoar não apaga o ocorrido, mas rompe a cadeia emocional que o mantém preso à dor. E nesse ato de soltar, você recupera espaço mental, emocional e espiritual. Dá-se licença para permitir que novas experiências, novas relações e novas versões de si mesmo entrem em sua vida. Versões que estavam esperando por um coração mais livre. Soltar não acontece de uma só vez. Às vezes é preciso escrever o que o feriu para enxergar com clareza e retirar da mente. Às vezes é preciso reconhecer o que você aprendeu, porque até na dor existe conhecimento transformável em sabedoria. Você pode falar consigo com compaixão, lembrando que já não precisa carregar essa história, que o passado não pode ser mudado, mas seu presente pode. Você pode perdoar não para justificar o dano, mas para parar de revivê-lo. Porque você merece descanso, merece clareza, merece avançar sem correntes puxando para trás. Quando esse processo começa, a princípio parece estranho, sente que se soltar, perderá algo.
mas pouco a pouco descobre que a única coisa perdida é o peso que o impedia de caminhar. E então, um dia, quase sem perceber, você respira mais fundo. Seu peito se abre com mais facilidade. Sua mente deixa de voltar aos mesmos pensamentos desgastados. Seu coração sente um alívio que você nem sabia que precisava. A leveza interna surge como uma brisa suave após uma longa tempestade. Perdoar é um ato de coragem silenciosa. É escolher sua paz acima do orgulho, seu bem-estar acima da dor. É dizer: não permito mais que isso me controle. E ao fazer isso, algo dentro de você renasce. Você se torna mais sereno, mais claro, mais presente. As correntes emocionais se rompem uma a uma até que você pode avançar com uma sensação de liberdade que lembra quem você é sem o peso do passado. E a partir desse novo espaço interno, a vida se expande novamente, aberta, limpa e cheia de possibilidades. Ensinamento 12. O fígado é seu principal centro de depuração e precisa de nutrientes para funcionar. O fígado é um dos guardiões mais silenciosos e fiéis do seu corpo. Trabalha dia e noite sem parar, filtrando, transformando e expulsando aquilo que poderia prejudicá-lo. Sua função é profunda, constante e essencial, mas raramente pensamos nele até que algo dá errado. A verdade é que esse órgão só pode cumprir sua tarefa adequadamente quando recebe os nutrientes e o cuidado de que necessita. A desintoxicação não é um ato mágico, é um processo preciso, cheio de etapas e reações internas que dependem do que você escolhe oferecer ao seu corpo. Assim como sua mente precisa de ordem para estar clara, seu fígado precisa de materiais adequados para sustentar seu trabalho oculto. A filosofia estoica lembra que nada funciona bem sem disciplina. Eles entendiam que o caos não é apenas desordem externa, mas falta de estrutura interna. Para que algo floresça, deve haver uma base firme. Para que a mente tenha clareza, deve haver treinamento. Para que o corpo funcione em equilíbrio, deve receber o que precisa. Sob essa perspectiva, cuidar do fígado não é luxo, é compromisso com a força interior. É reconhecer que grande parte do seu bem-estar depende de um órgão que não fala, mas o sustenta em silêncio. O fígado possui um poderoso sistema chamado CYP450, responsável por transformar toxinas, medicamentos, substâncias químicas e resíduos metabólicos em compostos que o corpo pode eliminar. Esse processo ocorre em duas fases. Na primeira, o fígado modifica essas substâncias, tornando-as mais reativas. Na segunda, prepara-as para serem expulsas pela urina ou pelas fezes. Imagine uma fábrica que recebe materiais brutos, os classifica, transforma e finalmente os envia para fora do sistema, para mantê-lo limpo. É isso que seu fígado faz minuto após minuto, ano após ano, mas nenhuma fábrica opera sem suprimentos. Nenhuma máquina interna funciona sem elementos necessários. O fígado precisa de nutrientes-chave, enxofre, magnésio, folato, vitamina D, antioxidantes e glutationa, para que cada fase da desintoxicação aconteça corretamente. Quando faltam esses elementos, o processo se torna lento, incompleto ou ineficiente. As toxinas começam a se acumular, a inflamação aumenta, a energia diminui e a clareza mental se desfaz. O que muitas vezes interpretamos como cansaço emocional, lentidão ou apatia pode ser simplesmente um fígado pedindo apoio. Por isso, nutrir esse órgão é uma forma de fortalecer toda a sua vida. Você pode fazer isso integrando alimentos ricos em enxofre, como ovos, alho, rúcula e até coco, que ajudam a sustentar a produção de glutationa, um dos antioxidantes mais poderosos do corpo. As vitaminas do complexo B permitem que as reações internas ocorram sem interrupções, como se lubrificassem engrenagens que de outra forma ficariam travadas.
Reduzir o consumo de álcool e evitar substâncias químicas desnecessárias é um ato de respeito ao seu corpo, porque poupa o fígado do esforço de processar toxinas repetidamente. Adicionar antioxidantes naturais, como cúrcuma e brócolis, protege os tecidos e mantém os processos estáveis. E algo tão simples quanto horários regulares para comer ajuda o fígado a trabalhar com ordem, em vez de enfrentar um fluxo caótico de substâncias. Com o tempo, esse cuidado consciente começa a refletir-se em sua vida cotidiana. Sua energia se estabiliza, sua digestão se torna mais leve, sua pele mais vibrante. A clareza mental retorna, como se uma névoa se dissipasse. O corpo inteiro funciona com mais fluidez quando o fígado não está sobrecarregado, quando pode exercer seu trabalho sem excesso de peso. Cuidar do fígado é, essencialmente, praticar disciplina interna, observar seus hábitos com honestidade, escolher alimentos que fortaleçam sua base física e evitar aquilo que a enfraquece. É uma forma silenciosa e concreta de honrar sua saúde. E quando você começa a viver a partir desse cuidado, descobre que o bem-estar não chega por acaso, ele se constrói de dentro para fora, com pequenas decisões repetidas todos os dias. Ali nasce a serenidade verdadeira, a força que não vacila e a clareza que o acompanha até mesmo nos momentos difíceis. Ensinamento 13. Feche ciclos pendentes para liberar sua mente e recuperar sua energia interior. Existem momentos na vida em que você sente um cansaço estranho, não aquele que vem do corpo, mas da mente. Um cansaço que aparece mesmo quando você dorme bem, quando nada particularmente pesado aconteceu, quando em teoria tudo está em ordem. Esse cansaço invisível costuma ter uma origem clara, as coisas que você deixou abertas, o que não terminou, o que não esclareceu, o que evitou enfrentar. Tudo isso ocupa espaço dentro de você, um espaço silencioso, porém intenso, que consome energia lentamente. O que você deixa inconcluso transforma-se em peso interno que, mesmo invisível, acompanha cada passo. Fechar ciclos não é apenas um ato prático, é uma forma profunda de recuperar clareza, foco e força emocional. A sabedoria estoica ensina que o incompleto agita a mente, o não resolvido gera inquietação, cria ruído, alimenta uma sensação constante de desordem interior. Em contrapartida, o que é concluído traz calma. Terminar o que não avança dá estrutura ao pensamento, direciona decisões e permite caminhar com mais serenidade. Nada que permaneça aberto sem propósito pode sustentar a paz interna, somente o concluído, decidido e resolvido liberta o espírito. Essa disciplina de organizar a vida não nasce do impulso, mas do compromisso consigo mesmo. Cada conversa pendente guarda emoções não processadas. Cada projeto esquecido consome parte da sua energia, porque sua mente o mantém ativo, esperando ser atendido. Cada decisão adiada cria confusão. Seu interior sabe que algo precisa mover-se, mas você continua impedindo. Até vínculos que já cumpriram seu papel, mas são mantidos por hábito ou medo, ocupam um espaço que poderia acolher novas experiências. A mente não esquece o que você deixou sem concluir, ela arquiva, revisita quando você não percebe e arrasta consigo até que seja resolvido. E esse arrasto constante esgota, dispersa e enfraquece. Fechar ciclos não precisa ser brusco ou doloroso, pode ser suave, consciente e respeitoso. Consiste em reconhecer o que já não soma, o que já não representa você, o que não combina mais com quem você está se tornando. Às vezes é enviar aquela mensagem adiada por semanas, outras é dizer adeus a um projeto que já não vibra com você. Também pode ser soltar uma expectativa, abandonar um plano que já não lhe pertence ou aceitar que algo terminou, mesmo que não tenha terminado como você gostaria. Encerrar o pendente nem sempre é agradável,
mas é profundamente libertador. Quando você fecha algo, recupera energia, espaço mental e capacidade de avançar sem olhar para trás. Fechando ciclos, você aprende a ouvir-se com mais honestidade. Pode sentar consigo e observar o que acumulou, projetos inacabados, palavras não ditas, decisões flutuando, emoções arquivadas. Ao escrever, ao tirar da mente, percebe que nem tudo merece continuar dentro de você. Algumas coisas podem ser encerradas esta semana sem esforço, outras exigem coragem, uma conversa clara, um limite firme. Há processos que se encerram apenas com aceitação, com um suspiro que reconhece: isso já cumpriu sua função na minha vida, e então você solta. Quando começa a fechar o inconcluso, algo em você se organiza. Sua mente respira, sua energia se distribui melhor, seu foco se afina. De repente, ideias novas surgem com mais facilidade, porque já não competem com o ruído do pendente. Você sente uma leveza que nem sabia que faltava. Sente que recupera partes de si que estavam presas no passado. Fechar ciclos não é fim, é abertura, é criar um terreno limpo para crescer, é dar permissão a si mesmo para avançar sem arrastar correntes invisíveis. E então, enquanto decide com calma o que deve concluir, percebe algo essencial: fechar ciclos é disciplina emocional e autocuidado profundo. É honrar seu presente e proteger seu futuro. Encerrar o pendente é dizer à vida: estou pronto para avançar com clareza. E nessa clareza renascem sua serenidade, sua força e sua capacidade de construir uma vida mais leve e verdadeira. Ensinamento 14. Reconheça os efeitos do excesso de pensamento para recuperar o poder sobre sua vida. Pensar demais é uma forma silenciosa de esgotar-se. Não se nota de imediato, mas aos poucos começa a consumir sua energia, nublar sua clareza e alterar seu descanso. A mente, quando entra em um ciclo repetitivo de análise e preocupação, torna-se um espaço estreito onde cada ideia ecoa sem chegar a lugar algum, como andar em círculos dentro de um quarto escuro. Você se move, mas não avança. Reconhecer esse hábito é o primeiro ato de libertação. Não porque pensar seja ruim, mas porque pensar sem direção, sem pausa e sem propósito é uma carga que rouba a vida. A visão estoica lembra que a mente, quando não observada, pode tornar-se um inimigo interno. Ela é capaz de exagerar problemas, criar cenários imaginários e intensificar emoções já pesadas. Mas também ensinavam que, quando você observa seus pensamentos com serenidade, sem ser arrastado por eles, a mente volta a ser aliada, uma ferramenta poderosa que guia em vez de confundir. A chave está em recuperar o controle, em aprender a dirigir o fluxo mental, em vez de permitir que ele governe sua paz. O pensamento excessivo não permanece apenas na mente, ele atinge o corpo. Aparece em noites de insônia, onde a mente não desliga, em dores de cabeça causadas pela tensão interna, em músculos rígidos que carregam preocupações como pesos reais. Cria ansiedade, irritabilidade e grande dificuldade em tomar decisões. Porque você fica preso entre opções, medos e possibilidades que nunca se organizam. Quando você se preocupa sem parar com o que não pode controlar, paralisa-se, fica preso em um ponto que não muda, girando em ideias repetitivas que não oferecem solução. Desintoxicar esse hábito não significa parar de pensar, significa criar um espaço mental mais saudável. Significa entender que sua mente não precisa resolver tudo hoje, nem antecipar cada cenário, nem carregar sozinha o temor do desconhecido. Você pode pausar, respirar e dar-se permissão para não encontrar respostas imediatamente. Esse ato de soltar um pouco do controle não enfraquece, liberta,
Lembra você de que nem tudo está em suas mãos e que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em batalhas que existem apenas na imaginação. Há práticas simples que interrompem o excesso mental, às vezes basta dizer em voz baixa: "Não resolvo isso pensando mais." Essa frase sinaliza à mente que é hora de parar. Escrever suas preocupações pode esvaziar o interior e reduzir o que parecia enorme a algo manejável. Realizar atividades que relaxam rompe o ciclo mental e devolve sua atenção ao corpo, que sempre vive no presente, longe dos cenários que a mente fabrica. Evite decidir quando estiver ansioso, porque a ansiedade reduz sua visão e faz você escolher pelo medo. Lembre-se também de que controlar tudo é impossível. Aceitar isso é um dos maiores alívios que você pode oferecer a si mesmo. Quando você começa a dirigir seus pensamentos, em vez de segui-los cegamente, recupera sua energia. A mente se estabiliza como um lago que deixa de agitar-se e passa a refletir com clareza. Você deixa de saturar-se com ideias inúteis e passa a pensar com calma, ordem e lucidez. Torna-se capaz de distinguir o que merece sua atenção do que é apenas ruído. E nesse processo você descobre que tranquilidade não é ausência de pensamento, é pensamento bem direcionado. Libertar-se do excesso mental é abrir espaço para a serenidade, criatividade e uma nova forma de viver, onde sua mente trabalha com você e não contra você. Ensinamento 15. Pratique a autoconsciência para observar seus pensamentos e deixar de reagir a eles. Conhecer-se por dentro é uma das formas mais profundas de recuperar seu poder pessoal. Não se trata de se fechar em si mesmo, mas de abrir uma janela para o seu interior para compreender o que acontece ali, quais forças o movem, quais pensamentos o arrastam e quais emoções tentam falar com você. Muitas vezes, vivemos como se o que sentimos surgisse do nada, como se os pensamentos viessem de um lugar desconhecido e se instalassem sem permissão. Mas quando você começa a olhar para si com atenção, descobre que existem padrões, sinais, hábitos que se repetem. Conhecer-se não é apenas compreensão, é domínio. Permite assumir o controle da sua mente em vez de ser arrastado por ela. A sabedoria estoica ensinava que a mente precisa ser observada com uma vigilância gentil, como quem cuida de um fogo para que ele não saia do controle. Eles compreendiam que as emoções não chegam para destruí-lo, mas para mostrar algo que você ainda não viu, e que os hábitos mentais prejudiciais não são monstros, mas mecanismos que podem ser transformados quando você os reconhece. Sob essa perspectiva, a autoconsciência é um treinamento diário, uma prática que desperta clareza no meio do ruído interno. Ela é olhar para dentro sem medo, é parar um instante e perceber quando a preocupação começa, quando surge a raiva, quando o corpo se tensiona, quando a mente repete as mesmas frases que drenam sua energia. É observar sem fugir, sem negar, sem se distrair. Quando você consegue isso, descobre o que causa suas emoções, quais pensamentos as alimentam, de onde vêm e como influenciam todo o seu dia. E ali surge o poder. Em vez de reagir impulsivamente, você começa a escolher. Em vez de deixar uma emoção controlar você, você começa a guiá-la. Em vez de sentir-se preso por pensamentos repetitivos, aprende a deixá-los passar. A autoconsciência não exige que você mude tudo hoje, não pede perfeição, nem dureza, nem controle absoluto. Ela apenas pede que você veja o que acontece em sua mente com honestidade. Porque quando você vê, compreende, e quando compreende, começa a se libertar. Esse simples ato de observar cria espaço mental, espaço emocional, espaço para respirar. Você percebe que não é seus pensamentos, é apenas o testemunho que os observa, que não é sua raiva,
É a consciência que percebe que está com raiva, que não é sua ansiedade, é a presença que reconhece que algo inquieta você. Praticar a autoconsciência pode começar com um gesto pequeno, parar alguns minutos do dia para perceber como você realmente se sente. Às vezes basta perguntar: o que estou pensando agora? Por quê? Essa pergunta abre portas internas antes fechadas. Você também pode observar suas emoções sem tentar mudá-las, deixá-las existir como nuvens que passam. Escrever os pensamentos mais intensos ajuda a entendê-los, a vê-los de fora e a tirar o poder que tinham dentro da mente. E sempre lembre, observar não é criticar. Você não está ali para se julgar, está ali para se conhecer. Quando pratica esse olhar interior regularmente, algo em você começa a se transformar. Sua mente fica mais clara, como um lago cuja água deixa de agitar-se. As emoções se tornam mais compreensíveis, menos ameaçadoras. Você deixa de reagir automaticamente. Passa a escolher com mais calma. Torna-se dono da sua resposta, não escravo dos seus impulsos. E descobre que pensamentos são apenas visitantes, alguns ficam por instantes, outros seguem, mas nenhum é uma verdade absoluta a qual você precisa obedecer. Ganhar clareza emocional e mental lhe dá liberdade, permite caminhar pela vida sem sentir que seu interior é um território desconhecido e perigoso. Devolve-lhe a capacidade de pensar com serenidade, sentir sem colapsar, escolher sem medo. E dessa clareza nasce uma nova força, uma presença tranquila que o acompanha em cada momento. A autoconsciência é o início do domínio interno. E quem se conhece recupera a capacidade de dirigir a própria vida com firmeza, serenidade e propósito. Se você chegou ao final deste vídeo, significa que realmente está comprometido com sua mudança, com seu bem-estar e com limpar seu interior a cada manhã. Parabenize-se por isso. Nem todos têm disciplina e vontade de transformar a vida de dentro para fora, mas você está dando passos firmes. Antes de sair, volte a escrever nos comentários: hoje limpo meu interior, sou estoico. Reafirme sua decisão, grave-a na mente e sinta orgulho do caminho que está construindo. Se este conteúdo ajudou você, deixe um like e inscreva-se e ative o sininho. Continuaremos criando ferramentas para fortalecer sua mente, seu corpo e seu espírito todos os dias.